Olá, meu nome é Camila Rocha, eu sou brasileira e mestranda no programa de pós-graduação em Direito da Universidade Comunitária da região de Chapecó, a UNO Chapecó, que fica no estado de Santa Catarina, no Brasil. O título do meu artigo, que foi elaborado em coautoria com Paola Pagotti Dalomo, também mestranda, e com as professoras doutoras Odisseia Aparecida Paludo Fontana e Silvia Ozelame Rigo Mosqueta, é a inserção de mulheres imigrantes no mercado de trabalho brasileiro. Perspectivas. Em resumo, o artigo pretende fazer algumas reflexões sobre as relações existentes entre migrações, gênero e trabalho no contexto brasileiro. O objetivo, então, é fazer alguns apontamentos sobre a mobilidade internacional de mulheres e como que esse fenômeno é responsável por promover novos panoramas migratórios, além de impactar de maneira significativa o mercado de trabalho no Brasil. Desde já, antes de começar, eu gostaria de ressaltar que esse artigo não tem o objetivo de tratar de forma homogênea ou ignorar as especificidades das experiências das mulheres imigrantes ou das migrações em si. A gente não desconhece as individualidades, só que a utilização da categoria mulheres imigrantes ao longo do texto e também ao longo da apresentação tem o propósito de exemplificar as vulnerabilidades de maneira ampla. O artigo, então, foi estruturado em 3 partes. Na primeira parte, nós buscamos trazer o contexto do processo migratório feminino, especialmente mostrando a grande influência do capitalismo e da globalização para o aumento desses fluxos. Atualmente, segundo dados do Observatório das Migrações Internacionais, aproximadamente 272 milhões de pessoas vivem e trabalham fora do seu país de nascimento, dos quais 47,9%, quase a metade, são mulheres. As causas das migrações estão frequentemente associadas com a busca de melhores oportunidades, condições de trabalho e educação, reunificação familiar, ou também devido a desigualdades econômicas, pobreza, violações de direitos, catástrofes ambientais ou discriminações diversas. As migrações, elas então acabam sendo formas de enfrentamento dessas condições. Só que esse fenômeno acontece mais com as mulheres, porque elas compõem a parcela mais pobre da população e por isso são as maiores vítimas de precarização das políticas públicas e das condições de emprego, muitas vezes se encontrando no limite da sobrevivência em relação às necessidades mais básicas. Ou seja, além das consequências negativas ocasionadas às mulheres pelo capitalismo e pela globalização, esses mesmos motivos levam à necessidade de se deslocar em busca de melhores condições de existencialidade, o que infelizmente nem sempre é alcançado. Na segunda parte, foram analisadas informações de bases de dados oficiais, que expõem de forma detalhada qual que é o mercado de trabalho que cabe às mulheres imigrantes, a média de salário, quais são as ocupações formais e informais e também as qualificações profissionais dessas mulheres. De acordo com dados do Sistema de Tráfego de Imigrantes, de 2010 a 2019, descontando-se as entradas e as saídas, há um saldo de 688.367 mulheres imigrantes no Brasil. Quanto ao mercado de trabalho, nesse mesmo período, de 2010 a 2019, houve um crescimento exponencial na emissão de carteiras de trabalho. Em 2011, foram emitidas 3.722 e em 2019, 39.813, o que significa um aumento de 970%. Isso demonstra que a procura de trabalho tem motivado as migrações de mulheres para o Brasil nos últimos anos. Desses 39.813, apenas 28.096 foram admitidas em algum tipo de emprego formal no mesmo ano. Dos postos de trabalho formais no país, aproximadamente 70% são ocupados por homens e 30% por mulheres. Entre as mulheres imigrantes são altos os índices de demissões e também de baixos salários, o que indica que há uma instabilidade e uma grande rotatividade no mercado formal. A respeito dos rendimentos, em todos os anos da série histórica analisada, as mulheres receberam salários menores do que os homens.
Em 2019, a discrepância foi muito menor do que nos anos anteriores, mas ainda assim foi de R$ 297. E essas diferenças elas ocorrem inclusive entre imigrantes que são provenientes de países ricos. A respeito da instrução, a maioria das imigrantes tem o ensino médio completo. Em 2011, essas mulheres representavam 39,4% do total. Em 2015, eram 43% e em 2019 passou para 49,5%. Já em relação ao nível superior, os índices foram diminuindo. Em 2011, eram 32,7%, em 2015, 21,9% e em 2019, 22,2%. Ou seja, ao mesmo tempo em que houve um crescimento no número de mulheres imigrantes com nível de instrução médio, também se verificou uma diminuição do número de mulheres imigrantes com nível superior de formação. Especialmente a partir de 2014, então, os novos fluxos são, em grande parte, de mulheres que ainda não possuem um nível superior. Quanto aos nichos laborais que são acessados pelas mulheres imigrantes no mercado de trabalho no Brasil, em 2011, 2015 e 2019, as bases de dados constataram que as principais ocupações foram como vendedoras do comércio em lojas e mercados, depois, trabalhos administrativos e, por último, a produção de bens e serviços industriais. Dos fluxos migratórios que estão crescendo no Brasil, as nacionalidades haitiana e venezuelana têm tido presença marcante, isso tanto para homens quanto para mulheres. Para as haitianas, as principais ocupações foram, nessa ordem, faxineira, alimentadora de linha de produção, auxiliar nos serviços de alimentação e trabalhos em frigoríficos e açougues. Já para as venezuelanas, em sua maioria elas são contratadas para o setor amplo de serviços, que engloba vendedora do comércio varejista, operadora de caixa, auxiliar de escritório, atendente em lojas e mercados, assistente administrativo e, por fim, faxineiras. Após a apresentação desses dados, na terceira parte do artigo, nós expomos as principais dificuldades enfrentadas pelas mulheres imigrantes em relação à inserção no mercado de trabalho, as oportunidades e resistências existentes e, como consequência, quais são os desafios postos para a promoção e acesso aos direitos dessas trabalhadoras. As mulheres migrantes, além das dificuldades e opressões que já sofrem apenas pela condição de mulher, elas também estão expostas às vulnerabilidades que possuem os sujeitos migrantes, que geralmente são colocados em locais de privação de voz e de ação. Para as imigrantes mães, dá para se dizer que a primeira dificuldade é que muitas vezes elas necessitam deixar os seus filhos no país de origem. Então, lidar com esse abandono familiar, que é um fato muito mais condenável para as mulheres do que para os homens, é um processo bastante doloroso e que traz grande carga de culpa. A ausência de documentação regular também é um fator determinante, né, para o aumento das vulnerabilidades, na medida em que leva a condições de exploração nas relações de trabalho e também ao desemprego. Além disso, as relações entre as condições de nacionalidade, raça, gênero, classe acentuam as fragilidades das mulheres imigrantes trabalhadoras, cabendo a elas grande parte do mercado informal de trabalho e, como consequência disso, a pouca ou a ausência de direitos trabalhistas e previdenciários. Muitas mulheres elas acabam sendo obrigadas a se submeter a condições de trabalho precárias por uma necessidade de sobrevivência mesmo. No caso dos serviços domésticos, que é a ocupação com o maior número pelas haitianas aqui no Brasil, em geral, são regulados por contratos frágeis, acompanhados da desvalorização do trabalho e também daquele imaginário servil, que é semelhante às brasileiras, mas com a especificidade de preconceitos em relação à nacionalidade e à raça, principalmente. Também existe a questão do idioma, que é uma ferramenta essencial para quebrar as barreiras do isolamento. Outra adversidade enfrentada pelas mulheres imigrantes é o não reconhecimento das suas formações técnicas ou acadêmicas. Muitas delas possuem qualificações profissionais, inclusive
de ensino superior em seus países, só que no Brasil as únicas ofertas de trabalho são em postos menos remunerados. A elas, então, cabem aquelas atividades que não são desejadas pelos nacionais e em que não há necessidade de qualificações profissionais, onde prevalece a informalidade. No entanto, apesar desses indicadores ruins, nós julgamos importante trazer para o artigo, até como uma forma de não qualificar as mulheres simplesmente como um grupo distinto de vítimas de opressões compartilhadas, algumas experiências individuais e positivas da imigração. Essas histórias constam nas bases de dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Acnur, e eu vou comentá-las brevemente aqui. Nós escolhemos 3 para o artigo. A primeira história é a da Leide, que é de nacionalidade venezuelana e residente na cidade de Manaus desde 2019, que com auxílio de organizações da cidade, ela conseguiu empreender em atividades de costura, costurando roupas, kits para recém-nascidos, pijamas, entre outros. A segunda é a da Lucy, que é natural da República Democrática do Congo, residente em Brasília desde 2016. Ela já trabalhava com moda no seu país de origem e faz parte do projeto Egalité, uma loja-escola que foi idealizada pelo Grupo Mulheres do Brasil, que tem a proposta de oferecer não só um local para que imigrantes e refugiados vendam seus produtos, mas também um espaço de aprendizagem para essas pessoas. E a terceira história é a da Soda, que tem 60 anos de idade, é natural do Senegal e residente em São Paulo desde os seus 13 anos. Ela iniciou a sua trajetória no comércio no centro da cidade até que conseguiu abrir uma loja. No local são vendidos tecidos, roupas, turbantes, colares, entre outros produtos com tradicionais estampas africanas. E é dessa loja, dessa empresa, que provém as suas principais receitas. As histórias das mulheres que conseguiram encontrar espaço e também protagonismo no mercado de trabalho, que resistiram e ultrapassaram as barreiras que lhes foram impostas na sua trajetória, trazem também à tona a necessidade de aprimoramento das políticas públicas e as iniciativas da sociedade civil em relação à acolhida e à inserção de mulheres imigrantes na sociedade brasileira. Assim, diante de todos os paradigmas enfrentados pelas mulheres imigrantes no Brasil, uma análise sob a perspectiva de gênero é imprescindível para que seja possível promover a equidade de direitos, assegurando a elas perspectivas mais dignas. Muito obrigada!